Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 11. O Senhor, Ele tem, nesse mês que se passou, tratado no meu coração sobre a fé. E temos vivido algumas circunstâncias e experiências com Deus aí, que vemos que a fé é essencial na caminhada cristã. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é essencial. Então eu quero transmitir algo no seu coração, porque a fé, ela existe dentro de nós. A partir que passamos do novo nascimento, a fé já está dentro de nós. Só que existe uma ordenança bíblica. A fé tem que ser ativada, tem que ser impulsionada. Então, dentro da palavra de Deus, capítulo 11, verso de número 12, eu gostaria de transmitir para os irmãos Jesus ensinando os seus discípulos acerca dessa fé, realizando obras, que diz assim o verso de número 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e veio de longe uma figueira que tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando com Jesus, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 19: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que te disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Até aí, para a glória do Senhor, vamos falar um pouco sobre esta fé. Amém? Então essa fé é uma fé ativa, é a fé que executa coisas. Eu costumo dizer é a operação da fé, porque a fé, ela tem dois âmbitos. O primeiro âmbito é a fé salvífica, é a fé que salva o homem. E temos também a fé que opera sinais e prodígios na terra. Entendemos que Jesus, quando está com seus discípulos, Jesus sempre ensinava os seus discípulos acerca do reino de Deus. E qual era a forma que Jesus usava para ensinar? Jesus, ele não forçava os discípulos a aprender praticamente com letras, mas Jesus sempre, quando queria fazer ou falar ou ensinar os discípulos alguma coisa, Jesus sempre, ele executava naquilo que ele estava vendo. Aparentemente parece que Jesus ensina fazendo, e é realidade. Jesus sempre ensinou os seus discípulos fazendo. Quando Jesus queria ensinar os seus discípulos acerca de cura, Jesus, ele pegava o doente e fazia um milagre sobre o doente. Os discípulos viam, os discípulos aprendiam, porque a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Enquanto Jesus terminava aquilo que ele fazia pelo poder de Deus, os discípulos, pela curiosidade, chamavam Jesus em particular, e Jesus então expunha o ensinamento que estava escondido ali, e depois transmitia ao coração dos discípulos. Então Jesus é o maior exemplo. Jesus é o exemplo da cura, Jesus é o exemplo da libertação, Jesus é o exemplo de como pregar, de como ministrar, de como ensinar. Então, para aprendermos, é só observando os atos de Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está prestes a ensinar os seus discípulos o segredo da fé. Jesus está prestes a ensiná-los acerca da operação que vai mover o sobrenatural, que vai mover na atmosfera física, através de uma palavra, os céus trabalhando e coisas extraordinárias acontecendo. A Bíblia diz que Jesus está prestes a subir
para Jerusalém. E quando Jesus está subindo para Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus tem o quê? Fome. E Jesus vai procurar algo para comer nessa figueira. Só que o texto em Marcos é interessante, porque a Bíblia diz que não era o tempo oportuno, ou não era o ciclo da natureza da figueira produzir o seu fruto. Então aparentemente Jesus não encontraria fruto na figueira. Jesus ele vai num lugar aonde não tem fruto. Jesus vai num lugar aonde não era o tempo exato dos frutos estar. Então Jesus, quando vai nesta figueira, ele não vai achar fruto, a não ser folhas. E as folhas que Jesus vê é sinal que não tem fruto. Então nós perguntamos, o que é isto? Alguns usam simbologia de Israel, a figueira infrutífera, mas o ensinamento intrínseco de Jesus é simples. O ensinamento de Jesus é básico. Ele vai aonde não tem, para ensinar os discípulos algo extraordinário, para ensinar os discípulos algo único, algo verdadeiro, algo que os discípulos também conseguiriam realizar no reino de Deus. É interessante que quando Jesus vai até a figueira e não vê, não acha fruto nenhum, Jesus ele pronuncia uma palavra. E esta palavra que Jesus pronuncia, ele lança a palavra para a figueira dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti, nunca mais nasça fruto de ti. E quando Jesus lançou a palavra, o texto bíblico diz que os discípulos ouviram a palavra. Os discípulos ouviram a pronúncia de Jesus. Os discípulos ouviram a palavra profética que foi proferida na boca de Jesus. E Jesus deixa a ocasião e sobe para Jerusalém. Só que aquilo que Jesus fez, ou o acontecimento que aconteceu, já foi gravado no subconsciente dos discípulos. E Jesus é especialista nisso. Jesus ele sabe fazer isso. Jesus ele sabe produzir dentro do homem a palavra. E quando ele produz dentro do homem a palavra, a memória ou a ação do homem que está no seu subconsciente é ativada. Então quando Jesus ativou algo dentro da mente dos discípulos, Jesus subiu para Jerusalém. E quando Jesus vai voltar de Jerusalém agora, Jesus ele passa pelo mesmo lugar com os discípulos. Jesus passou pelo mesmo lugar e Jesus não deu mais atenção à figueira. Mas quando Jesus está passando, Pedro percebeu que o caminho que Jesus está passando foi o mesmo caminho que eles subiram. E quando Jesus passa, Pedro ele fica percebendo a figueira. E quando Pedro viu que a figueira estava seca, a Bíblia diz, Pedro lendo, o que é isso? Fé. O mestre ele sabe trabalhar em circunstâncias da vida. Ele sabe produzir ou ativar a fé dentro do coração do homem. Então Jesus ele está em processos com os discípulos para ensinar algo glorioso, para ensinar algo único. E tem muitas pessoas que não entendem o processo da fé. Pensa que a fé é simplesmente eu pronunciar. Não, a fé, antes da palavra ser pronunciada, Cristo gera em nós a mentalidade, para que a fé venha a ser ativada. Então os discípulos entenderam o seguinte: Jesus, ele pronunciou uma palavra, e quando ele pronuncia uma palavra, ele vai e volta, e os discípulos vê o resultado da palavra que foi pronunciada. Então quando eles olharam e viram a figueira que estava seca, e não é simplesmente na superfície, a figueira secou até as raízes, Jesus agora vai trazer um ensinamento profundo para os discípulos. Qual é? Se vocês tiverem fé, vocês também podem fazer. Vocês vão dizer para este monte, sai e precipite no mar, e assim vos será feito. Que fé que é esta? A fé de romper o sobrenatural. A fé que rompe o sobrenatural, ela consegue produzir aquilo que não existe, ela consegue fazer aquilo que é impossível, ela consegue realizar o que o homem não realiza. E tudo parte de um princípio, pelo ouvir as palavras do mestre.
Tudo parte pelo princípio de ouvir. Preste atenção, esta mulher que estava 12 anos sofrendo com uma hemorragia muito forte, a sua vida estava indo embora. A Bíblia diz que ela ouviu de quem? De Jesus. E quando ela ouviu Jesus, a fé dela foi ativada. Preste atenção, quando a fé é ativada, a sua mente, ela recebe informações do sobrenatural. E antes do milagre acontecer, você já consegue produzir, você já consegue materializar na sua mente, você já consegue formar o milagre na sua mente. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus tem poder, virtude, presença, e muitas coisas estavam acontecendo na esfera física, e ela que gastou tudo que tinha com a medicina, usou todo o seu recurso e viu que não tinha nenhuma probabilidade de cura, ela ouviu. Quando ela ouviu, a fé dela foi ativada, e consequentemente a informação veio na sua mente. Qual a informação? Ela dizia: se eu tocar nele, eu vou ser curada. O que é isso? A fé foi ativada. E quando a fé é ativada, antes do milagre acontecer, você produz ele aqui. Estão me entendendo? Antes do milagre acontecer, ele é produzido no seu subconsciente. É uma conexão intrínseca com o Espírito de Deus dentro de nós. É algo que testifica fortemente daquilo que vai acontecer, porque a palavra que penetrou dentro de você, a palavra que ativou a sua fé, a palavra que desbloqueou o sobrenatural, ela tem uma conexão profunda com o Espírito. E quando o Espírito está conectado nesta palavra que ativa a fé, há uma conexão do homem com o Espírito no sobrenatural, e o Espírito de Deus agora começa a agir através do milagre. Jesus está dizendo: é o seguinte, eu sequei a figueira, não é porque ela não tinha fruto, simplesmente não era tempo, de fato não era. Então Jesus não ia achar fruto, ia não, mas ele queria ensinar os discípulos que existe um poder chamado fé, que consegue romper coisas extraordinárias, consegue tirar você do estado físico e colocar você na atmosfera da glória de Deus. Repito, Deus tira você de um estado físico, e quando você sai do físico, você desprende daquilo que é natural para viver o sobrenatural. O natural não realiza o impossível. O que realiza o impossível é quando você pisa na atmosfera da glória de Deus. E quando você se mistura com este ambiente, quando você entra nessa dimensão, tudo é possível. Quando você mergulha neste sobrenatural, as coisas passam a acontecer. Mas para chegarmos neste ambiente, é preciso haver uma ativação da fé no nosso coração. Jesus, ele dá o exemplo, dizendo para os discípulos: eu fiz, vocês também vão fazer, e vão muito mais além daquilo que eu fiz. Eu só sequei uma figueira, vocês vão mais longe do que isso. Vocês vão dizer para este monte, sai e precipite no mar. A fé, ela tem ação, a fé não é paralisada. A pessoa que diz que tem fé, mas não acredita, não age, não tem uma palavra de Deus, não tem uma ação de Deus, não tem uma direção de Deus, não é fé. Porque a fé, primeiro, ela muda a mentalidade. Quando ela muda a mentalidade, ela tem ação, e quando ela tem ação, tem resultado. Irmão, está na Bíblia, tá? Jesus está andando sobre o mar, Pedro está no barco com seus discípulos. Jesus, ele vem naquela vigília da madrugada, e os discípulos com medo pensaram que era um fantasma. Jesus apazigua, dizendo: não sou eu. Então quando Pedro viu que era o mesmo Senhor, se é o Senhor, faça eu ir contigo andando por cima das águas. Pedro está em estado natural, está no barco, está num ambiente seguro, mas quando ele ouviu a palavra de Jesus dizendo: vem Pedro, ativou. Quando ativou, a mentalidade de Pedro foi praticamente impulsionada
impulsionada para viver o quê? O sobrenatural. E Pedro sai do barco, pisa nas águas e vai viver o novo com Cristo. Que é isto? Fé sem ação. Não é a palavra de Deus que é ativada no seu coração, porque a fé ela muda a mentalidade, mas ela impulsiona você a viver o que a palavra de Deus está profetizando na tua vida. Pedro sai de um estado físico, de uma atmosfera natural, para pisar numa atmosfera chamada atmosfera da glória, aonde tudo é possível, aonde tudo acontece, aonde tudo é capaz, aonde o câncer some, aonde a paralisia some, aonde os espíritos malignos são expulsos, aonde o poder do sobrenatural passa a ser parte da nossa história. Aleluia. A pessoa sem fé não vive o que Deus tem para ela. Por quê? Bloqueio. Eu fiz uma visita essa semana, ligaram as preces para mim, aqui na Vila Paraíba, naquele condomínio, aquele prédio que fez agora, uma menina de 13 anos, ela foi pular no 6º andar, e quando ela foi pular, não sei como, a mãe dela segurou ela pelo moletom, com 13 anos de idade, puxou lá para dentro, ela batia na mãe dela, passava a unha na mãe dela porque ela queria pular. Chegamos no outro dia, fomos lá, correndo, para falar para ela, com 13 anos, eu falei, você acredita em Deus? Ela falou, não, eu sou ateu. Estudou em faculdade ou escola evangélica. O que é isso? Muitos estão no nosso meio crescendo, estão formando ideologia, estão sendo filósofos, mas não estão entendendo a verdadeira essência da fé. A fé é uma revelação que vem do céu, a fé é algo puro, a fé é algo que vem pelo Espírito, é uma revelação que Paulo escreveu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o Espírito do Senhor nulas revelou. Verso 10, capítulo 2, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está dizendo, tem que ter uma revelação específica, e quem tem revelação da parte de Deus, ele sai do ambiente físico para viver o sobrenatural, ele consegue atingir a dimensão de Deus, e como ele consegue entrar nesta dimensão, há uma conexão perfeita do Espírito e o homem que está para ser usado por Deus, porque Paulo diz ainda mais, nós só conseguimos absorver a essência do Pai em plenitude, em poder e glória, somente pelo auxílio do Espírito. Ele sim, ele nos conecta com Deus e nos faz entender, receber, provar aquilo que é dado gratuitamente por Deus. Então, se você tem o Espírito e o Espírito está conectado na sua alma, impulsionando você a ativar a fé, ative, pronuncie, lance palavra profética, porque o sobrenatural começa a acontecer. Demandar canto e a sé, canto e a levar. Liminore seca, anduia, levra sébia. Na noite de ontem eu fiz uma visita para uma menina de 8 anos de idade. Lemando que levra sébia, naio levai. Família tradicional cristã, mas oprimida. Eu orava para a menina, o demônio pegava a avó, pegava a mãe. Por quê? Porque vive de aparência, vive uma religião, vive simplesmente a liturgia daquilo que o homem quer que viva, mas não tem a essência do soberano Deus sobre a nossa vida. E o pastor que me convidou disse, mas como que é possível acontecer? Meu irmão, está na igreja, mas não conheceu o sacrifício, está na igreja, mas não passou pelo processo do novo nascimento. E quantas pessoas no nosso meio precisando disso, precisando do mover de Deus para viver. Mas como que Deus vai fazer isso? Usando a minha vida e a sua vida. Preste atenção, Jesus ele fala o que? Ele deu exemplo dos discípulos, ele foi na figueira,
ele exemplificou a palavra profética. Palavra profética tem que ter direção, não é lançar no ar, não é lançar no vento. Ezequiel está no vale, ele anda no vale, Deus mostra um vale para Ezequiel, e Ezequiel viu que não tem probabilidade nenhuma de vida, e o Senhor deu direção profética para quem? Para Ezequiel. Ezequiel, você vai profetizar para os ossos, ou seja, a profecia ela tem alvo, a profecia ela tem direção. A palavra profética que vai abrir o sobrenatural, ela tem direção. Jesus parou na figueira e falou: figueira. Forte, irmãos. Figueira, nunca mais nasça. Os discípulos ouviram. E depois Jesus falou: ó, se vocês tiver fé, você vai dizer para quem? Monte. Ou seja, especificar a direção profética. Tem muita pessoa que não consegue desenvolver o sobrenatural, o poder da plenitude do Espírito, porque não tem direção. E a direção profética faz o sobrenatural acontecer. É a mesma coisa orar para o enfermo. Toda enfermidade, câncer, sai. Direção. Isto é direção, é falar para quem? Falar para o monte. Este é o exemplo. Falar para o monte é falar para o problema. Falar para o monte ou proferir para o monte é proferir para aquilo que parece ser impossível. Se você tiver fé, algo sobrenatural acontece. Aleluia, sete, aleluia, levar. Dukni plexir fertokminaia. Limando é caos, é pipokmina, é piplaia. Levorga, levacanda, lebraceia. Quando você pronuncia para o sobrenatural a palavra de profético, direção, coisas extraordinárias acontecem. Quando você enfrenta um espírito maligno, não é, oh, eu te repreendo, não, demônio, quieto. Direção dada por Deus, porque a Bíblia diz: em meu nome expulsarão o demônio. A enfermidade não é diferente. Enfermidade, eu te repreendo, sai. O que é isso? Palavra profética. Quando você vai proferindo a palavra profética, Deus vai abrindo o sobrenatural. Irmão, é bíblico? Sim. Jesus disse que a fé é como um grão do quê? De mostarda. Jesus não está falando de tamanho, porque também dá a comparação do reino ser como um grão de mostarda. O reino nunca foi pequeno, ou foi? O reino de Deus nunca foi pequeno, sempre foi grande. Mas quando Jesus usa essa comparação, a proporção que Jesus está usando não é tamanho, mas é crescimento. Guarde isso, é crescimento. A fé não nasce grande, a fé nasce pequena. Os dons não nascem grande, os dons nascem pequeno. A chamada não nasce grande, a chamada nasce pequeno. O que acontece? A proporção é: tudo que é pequeno no reino de Deus cresce, e a proporção de crescimento é soberana. Sabe o que Deus está falando aqui? Está na hora de crescer. Aleluia. Abaixa. Verdade. Duque me na lavra sério. Eu me lembro que Deus me deu um trabalho para me realizar na cidade de Cunha. Eu estava sozinho. Deus falou: você vai abrir um trabalho terça-feira, você vai orar para isso, você vai orar para aquilo, você vai orar para aquilo outro. Eu cheguei no meu pastor local e falei: pastor, Deus falou comigo, eu gostaria que o meu pastor me cedesse um dia para eu estar orando, ministrando ali milagres, alguma coisa assim. Ele falou: tá bom, só que você vai sozinho, a igreja não vai. Reprove, irmãos. Passou o primeiro dia, eu fui, orava das 7 às 9, no segundo dia e foi vindo devagarzinho, irmãos. Menos de um mês, tinha 100 pessoas na igreja. O que é isso? Deus me deu uma direção profética, e Ele falou comigo, e eu peguei aquela direção profética para a minha vida. E quando eu peguei aquilo, eu executei, porque a fé ela tem que ter o quê?
ação. Deus dá a direção, mas você tem que ter também a ação. Por que você acha que Atos dos Apóstolos tem uma história linda? Porque eles foram vocacionados, tinham uma direção. E quando eles agiam, o Espírito agia com eles. O que Deus está falando aqui, irmãos? Tem muita pessoa passando crises, porque não sabe usar as ferramentas que Deus deu. Não sabe exercer aquilo que Deus deu para exercer. Eu fui conversar com uma pessoa um tempo atrás, agora me chamaram para conversar. Uma pessoa que aparentemente é usada nas mãos de Deus, e eu nem posição tenho, irmãos. Ele me chamou no campo e falou: irmão, vem cá, eu quero conversar um pouco com o irmão. Como que o irmão faz? Olha só que pergunta. Como que o irmão faz para Deus fluir? Porque eu tinha isso. Olha o que ele falou para mim. Eu tinha isso e hoje não tenho mais. Parece que foi bloqueado. Parece que foi neutralizado. Parece que foi preso. Eu falei: irmão, o que está acontecendo? Não sei, irmão. Bloqueou tudo. Eu falei: alguma coisa tem. Porque quando Deus está reinando na sua vida e te chamou para alguma coisa, e você está em pleno relacionamento, flui naturalmente, espontaneamente. E foi conversando, ele foi deixando de lado alguns princípios. E eu chamo isso no reino de Deus de equilíbrio espiritual. Existe um equilíbrio no reino de Deus, sim ou não? Vocês creem nisso? Existe um equilíbrio. Para carregar a presença de Deus tem que ter equilíbrio. Não basta simplesmente a chamada, mas tem que ter o equilíbrio. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, coloca a arca da aliança e faz varais para ela, é para que quando o sacerdote carregasse a arca, carregasse com equilíbrio. Não é de qualquer forma, tem que ser equilibrado. Era para equilibrar, uma frente e outro atrás, equilíbrio. E geralmente quando o homem perde o equilíbrio no reino de Deus, aquilo que ele tinha não tem mais. Começa a declinar. Os dons que ele tinha não são manifestos como era. Quem já viu isso? Por que tem muita pessoa no nosso meio que já profetizou? Já falou língua, Deus já deu interpretação, Deus já usou como profeta e hoje não tem mais. Porque deixou princípios. E quando deixa princípios e direção de Deus, a fé não age. A fé não tem o poder de romper. O que é isso, irmão? Eu estou ensinando para vocês o seguinte: os discípulos receberam a palavra. Vocês terão capacidade de fazer romper o sobrenatural. E quando eles tinham a direção, eles agiam. E quando eu paro de agir, é porque eu deixei de dar ouvido à direção. E se eu parei de dar ouvido à direção, aquilo que era para me fazer, não terei capacidade para fazer. Porque quem me vocacionou, ele dá a ordem. E a ordem dele sobre a minha vida é para quê? Para fazer. E quando eu não consigo fazer, é sinal que eu não estou obedecendo os seus princípios. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus nunca vai falhar. Se está acontecendo alguma coisa, alguma crise espiritual, não é Deus, é você que está deixando princípios de Deus para viver outros princípios. Isso é falta de equilíbrio. E quando você perde o equilíbrio no reino de Deus, aí as coisas não acontecem. E quantas pessoas hoje estão paradas, estagnadas, pedindo oração? Esposa, não estou citando o nome não, tá bom? Pela ética, queria matar, é daqui, irmãos, queria matar a esposa, queria matar a filha. Por quê? Pelo momento que está vivendo. Porque deixou algumas coisas do princípio da palavra de Deus para ele e começou a absorver outras informações. É interessante que Paulo diz a Timóteo, olha que interessante: Timóteo, desperta o dom que há. Por que Paulo fala despertar? Qual é o contrário de despertar? Adormecer. Adormecer. Então é possível os dons e a ação do poder através da fé ser o quê?
adormecido. Não digo a fé salvífica, mas eu estou falando de poder de Deus em ação sobrenatural. Jesus, ele especificou para os seus discípulos, dá ordem para quem? Para o monte. Monte! Ele deu uma ordem. Quando os discípulos deram a ordem, as coisas passaram a acontecer. E o que eu fico mais observando hoje é que muitas pessoas não conseguem dar ordem mais para acontecer o sobrenatural, porque pensa que é simplesmente no fato de falar as coisas acontecem, mas a fé é algo progressivo, é algo que cresce, é algo que vai reinando dentro de você até chegar à perfeição. Por que muitas pessoas não oram mais para doentes? Por quê? Não, eu não tenho direção. A Bíblia dá direção. Em meu nome imporam as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não, eu não tenho fé. Está violando o princípio. Ele deu a ordem e a direção para você fazer. Então muitas coisas estão sendo ocultas e camufladas pela religião do presente século, e muitas coisas não acontecem. Muitas coisas não acontecem porque estamos bloqueando aquilo que Jesus já disse. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou que obras maiores nós teríamos capacidade de fazer, se Ele falou, a palavra primária é dele. Se Ele falou, eu posso me mover naquilo que Ele falou. Se Ele decretou na sua palavra e diz que os sinais seguirão aos que crerem, eu creio nesta palavra. E se eu creio nesta palavra, as obras e os sinais que partem dele me seguirão. Porque está escrito na palavra, e isso é o que? Fé. Isso é o que? Fé. E a fé parte de um princípio. Aleluia. Ouvir. Pedro ouviu. E quando estava passando, ele percebeu. E quando eles perceberam, Jesus trouxe um ensinamento básico para a vida deles. Ative a fé dentro do seu coração. Porque quando você ativa a fé, o sobrenatural de Deus acontece. Os dons são ativados pela palavra e por meio da fé. Os milagres são ativados pela palavra e por meio da... Se está escrito, pronto, acabou. Fica de pé, eu quero orar com você.